Olá pessoal, eu sou Felipe Castanheira, professor de exatas e agora está começando mais um vídeo do workshop Segredos dos Estudos Altamente Eficazes. Bom, a primeira aula já foi e eu falei o porquê que você não deve estudar para a prova. Isso jamais, não faça mais isso. Lá eu explico tudo e eu faço um passo a passo para você descobrir motivações para você estudar melhor. Sabe qual é a principal motivação? É você saber qual é o seu objetivo. Por que você está estudando? Não simplesmente para uma prova. Você precisa ter um objetivo maior. E eu uso ali uma ferramenta chamada ferramenta dos valores, que mudou completamente a forma que eu enxergava. Então, eu te incentivo você voltar para a primeira aula. Pode ser até depois desse vídeo, não importa, mas assista a primeira aula, porque ali você vai entender o porquê que você deve aplicar essa técnica aqui. E essa técnica que eu vou falar agora é um pouco da minha história, né? Primeiro, como surgiu esse método? Eu tinha matérias que eu ia muito mal e tinha matérias que eu ia muito bem. E eu não sabia que eu estava aplicando técnicas diferentes de estudos. Na verdade, ninguém pensa muito nisso, né? Em que técnica de estudo. Não, simplesmente pega e começa a ler. Ou até o professor fala, olha, a gente vai estudar para a prova, a gente vai ter que estudar dos capítulos do 1 ao 3. O de história fala isso, de matemática fala assim, olha, resolvam exercícios. E você segue o que o professor vai falando. Então, muitas vezes a gente nem pensa no método. Mas eu estava estudando com métodos diferentes. Agora, que métodos? Em vez de pensar naquelas que eu ia mal, vou pensar naqueles métodos das matérias que eu ia bem, que era mais aquelas matérias exatas, português também. Primeiro, o que eu fazia? Desde os 6 anos de idade, eu já ensinava. Como assim, 6 anos de idade? Eu entrei na primeira série com 6 anos de idade, e aí foi quando eu comecei a ter provas, né? Então, eu comecei a gostar muito disso. E principalmente a matemática. Só que a minha irmã não gostava. Ela estava na quarta série, ela tinha 10 anos, ela estava na quarta série e ela não gostava e eu falava, nossa, mas matemática é mó legal. E ela falou assim, então olha aqui, quando você chegar na quarta série, como vai ser difícil. E aí ela me mostrou e eu olhei aquilo, pedi para ela me ensinar os básicos, né? Então era uma função de primeiro grau ali, que tinha que achar o valor de x. Eu nem sabia o que era x na matemática, eu só estava aprendendo soma e um pouco de multiplicação. E aí ela me explicou, olha, o x é um valor que você precisa saber qual é o valor dele para completar a equação corretamente. Eu falei, isso eu sei fazer. E eu comecei a fazer os mais fáceis e depois eu fui para os mais difíceis. Quando eu comecei a fazer os mais difíceis, eu até ajudei ela a fazer algumas questões que ela não tinha feito ainda. E até ajudei. Então, com 6 anos de idade, eu já comecei a ajudar pessoas da minha família, colegas, amigos, a estudar matemática. E o fato de eu ensinar me ajudou muito. Porque muitas vezes as pessoas vinham com alguma dúvida. Ah, Felipe, como que faz isso? Eu não tinha pensado daquele jeito, não tinha pensado naquela dúvida. Por a pessoa ter aquela dúvida, eu completava o meu raciocínio buscando sanar aquela dúvida. Então, eu fiz isso por muito tempo. Fiz isso na escola, fiz isso no ensino médio, na faculdade. Muitas vezes, na semana de prova, as pessoas passavam horas estudando. E eu simplesmente eu ia para onde tinha alguém estudando e pedia que eles me fizessem perguntas, né? Que eu podia ajudá-los a responder, eu podia ensiná-los aquela matéria. E aí eles faziam as perguntas e através das perguntas que me faziam, que eu respondia, eu acabava aprendendo, né? Eu tinha uma certa facilidade de entender, simplificar o conteúdo e passar esse conteúdo. E a cada vez que eu fazia isso, eu adquiria mais conhecimento de um jeito que, quando você ensina, você não esquece. Você não vai esquecer. Sabe por quê? Se você decora simplesmente para fazer uma prova, você está muitas vezes de uma forma robótica, né? Mas quando você ensina, você precisa entender. Quem ensina não está simplesmente copiando uma informação, porque quando você vai apresentar um trabalho, por exemplo, não basta você chegar lá na frente e você
repetir um monte de coisa, por que as pessoas ficam preocupadas? Será que o professor vai me perguntar alguma coisa? Será que vai ter muitas perguntas dos alunos? Se me perguntarem, eu não sei nada, eu só decorei o que eu tenho que falar, só decorei minha fala. Isso não é um jeito de aprender. O jeito de aprender é você estar preparado para perguntarem qualquer coisa de você. Se você estiver preparado para ensinar e responder qualquer pergunta, você vai estar preparado para resolver as questões. Tá? Segundo ponto, eu aprendia sozinho. Tá? Eu prestava bastante atenção na aula, mas eu tinha um momento de estudar sozinho, né? Então, quando eu tinha alguma questão, alguma dúvida, eu buscava a resposta. Buscava a resposta de forma não a depender de que alguém me desse a resposta, mas nesse processo de busca pela resposta, eu aprendia bastante. Então, são dois pontos aí muito importantes. Eu aprendia sozinho e eu também ensinava outros. Só que isso é quando eu estudava. Estudava na escola, no ensino médio, no ensino superior, pós-graduação. E eu fui desenvolvendo técnicas. Por quê? Como eu gosto muito disso, me tornei professor. E a maior demanda que eu tenho são alunos de engenharia. Né? Porque essa é uma área que carece muito de uma didática melhor. Às vezes as matérias são muito complexas e alguns professores têm dificuldade de simplificar. E eu gosto disso, eu gosto de simplificar as coisas. Então eu criei técnicas para... Criei, desenvolvi, ou às vezes eu aprendi, peguei de um, peguei de outro. Porque, como eu faço isso bastante, de dar aula, cada vez eu vou vendo formas diferentes do aluno entender. E através dessas técnicas, fui construindo esse meu método de estudos. Tá? Agora eu quero falar sobre o método Feynman. Por que eu vou falar dele? Porque você vai achar algumas coisas parecidas entre o meu e o dele. O meu método e o método dele. E quando eu descobri que outra pessoa já tinha feito um método parecido com o meu, eu não fiquei triste, pensando assim, nossa, eu queria ter sido o único que tivesse pensado nisso. Não. Eu percebi, isso já funcionou para outra pessoa. Isso não funciona só para mim, isso funciona para muitas pessoas. Então, o que é o método Feynman? Primeiro, quem é ele, né? Ele é um ganhador de um prêmio Nobel, então ele era muito estudioso, ele conhecia muita coisa de física, de conceitos muito complexos, só que ele não chamava atenção simplesmente pela inteligência dele. Ele chamava atenção pelo jeito que ele ensinava. Ele conseguia pegar uma coisa muito complexa e explicar com facilidade. Então, ele ganhou um destaque no mundo por causa disso. O que ele ensinava? Ele prometia que você podia aprender qualquer assunto em 4 passos. E ele usava esse método para aprender qualquer assunto em 4 passos. A gente já vai falar sobre os 4 passos daqui a pouco. Sabe quem que se baseia no método Feynman? Até Elon Musk. Então, muitas pessoas se baseiam por esse método. Ou seja, o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui não é uma coisa que funciona só para mim. Muitas pessoas gostam desse método porque ele simplifica tudo e pessoas de sucesso aplicam esse método. Ou um método parecido com o meu, porque aqui eu vou colocar algumas coisas diferentes, algumas coisas peculiares e vou colocar mais na prática aquilo que eu faço, tá? Então, quais são os 4 passos do método Feynman? Primeiro, ele fala, leia um assunto, anote sobre esse assunto. Então, não é uma leitura simplesmente você vai ler, passar o texto e não. Você vai circulando aquilo que você acha importante, você vai anotando, fazendo anotações sobre aquilo. Né? Então, primeira coisa, define o texto, lê esse texto, qual é a matéria que você quer saber e vai fazendo anotações. Segundo, você vai ensinar isso. Já parte para a prática. Você vai lá e vai ensinar. Se você ficar só lendo, vai ser uma coisa que não vai ter muita interação, você não vai aprender. Mas se você vai lá e ensina. Como é que eu vou ensinar? Eu não tenho aluno, eu não tenho ninguém. Ou você pode fingir que está ensinando para a parede, para a cadeira,
para uma criança que esteja na sua casa, né? Para o seu cachorro, qualquer coisa. Mas você finge que está ensinando. Ou você pode gravar uma apresentação, fazer assim como eu estou fazendo agora, mas você ensina. A hora que você começar a ensinar, você vai aprender muito mais, tá? E aí, o que vai acontecer quando eu ensinar? Você vai começar a ver falhas. Você vai começar a ver que você mesmo vai pensar nas perguntas que você vai poder fazer. E aí você vai perceber que está faltando algumas informações. Então, vamos supor, você está lá ensinando e você está falando sobre o aquecimento global. Não sei porquê, mas ultimamente eu estou dando esse exemplo bastante. Estou falando sobre o aquecimento global. E aí você faz perguntas. Por que o aquecimento global pode afetar o futuro? Ou segunda pergunta, o que a poluição tem a ver com o aquecimento global? Você vai fazendo perguntas. Quando você vê que você não está seguro a responder alguma pergunta, você vai identificando as falhas. E essas falhas é porque você precisa estudar mais, tá? Depois que você identificar as falhas, resolver essas falhas, você vai simplificar. Como? Você vai deixar mais organizado o conteúdo que você está ensinando. Então, se ficar em palavras muito difíceis, se alguém não entender algum trecho da sua fala, se você vê que está falando muito uma coisa muito difícil, você substitui por palavras simples. Você vai simplificar. Tente pegar um exemplo, tá? Então, esses são os 4 passos. Ler, ensinar, você vai identificar as falhas e depois simplificar. E vai repetindo esse processo até que você consiga ensinar uma coisa muito difícil de uma forma simples, tá? Agora, o meu método, como é que funciona? Vamos fazer aqui o passo a passo. Primeiro, a gente vai definir a matéria. Nesse vídeo, ele é um vídeo prático, então eu não vou ficar só falando aqui não. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. E para isso eu vou pegar um exemplo. Vou definir a matéria aqui que é o torque na física. Normalmente a gente vai se basear pela próxima prova que você vai fazer, tá? Ou o que você precisa aprender para de repente passar no concurso. Mas peguei aqui o torque só de exemplo. Então eu vou estudar sobre isso. Segundo, vamos eliminar obstáculos e facilitar o trabalho. O que é isso? Vou começar a listar aqui coisas que podem me atrapalhar. Por quê? Muitas vezes quando a pessoa se propõe a fazer alguma coisa, ela não faz. Sabe quando você fala assim, olha, hoje às 4 horas da tarde eu vou começar a fazer o meu trabalho que eu vou ter que apresentar semana que vem. Aí você senta ali e você vai começar a escrever. Ai caramba, não tive nenhuma ideia. E aí você fica esperando vir uma ideia, esperando vir uma ideia. Aí de repente você ouve um barulho e você sai, não volta mais, esquece o que você estava fazendo. Ou então você fala, tem que lavar a louça, vou lá e lavo a louça, aí tem que fazer outra coisa. Qualquer coisa chama mais atenção e você acaba não fazendo aquilo que você deveria fazer. Então, se tem alguma coisa que está te atrapalhando, você já elimina logo. Tá? E outra, você vai facilitando. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, definir fonte de pesquisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a fonte de pesquisa. Eu vou anotando, vou fazer uma lista, aquelas coisas que se eu fizer, eu vou facilitar o trabalho. Então, eu vou fazendo a lista. Eu vou definir a fonte de pesquisa, eu vou definir os tópicos que vão ser da minha apresentação, né, quando eu for ensinar, e eu vou definir, eu vou buscar alguns exemplos. Para eu poder explicar melhor, eu vou buscar alguns exemplos. Por quê? Imagina que você está querendo estudar números complexos. Aí você fica pensando assim, caramba, qual que é a aplicação disso? Para vocês ensinar de forma simples, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a aplicação daquilo. Então você busca. Busca no Google, busca no livro, no material que você tiver. Busca exemplos para que você consiga explicar bem. E quando eu digo explicar bem, obrigatoriamente você vai acabar entendendo, você vai acabar aprendendo. Exemplos de aplicação prática é muito importante você ter. Pronto, fiz aqui a minha lista. Pode ser uma lista longa, não tem problema. Mas essa lista serve para quê? Para você fazer tudo isso antes de começar o seu trabalho. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil. Então, ó, se eu já tiver definido minha fonte de pesquisa, eu vou
buscar no Google aqui, peguei um link, pronto, vai ser esse link aqui que eu vou me basear para estudar. Ok. Ou então, vai ser esse livro. Pronto, você separou o livro ali. Ok, separou o livro. Você já tem o livro, não tem mais essa desculpa. Vou agora definir os tópicos. Ainda nem comecei a fazer, vou definir os tópicos. Aí você pega o livro, pega ali quantos capítulos tem sobre aquilo, vê se tem alguns subitens, e você vai circulando ali. Esses vão ser os meus tópicos. Ok. Depois busca algum exemplo. Aí quando você for fazer, olha só, não tem como te dar branco, não tem como você ficar travado, por quê? Você já sabe onde você vai pesquisar, você já sabe quais são os tópicos, você já tem exemplos sobre aquele assunto, isso tudo vai te facilitando. E esse passo 2 aqui, ele não é congelado nisso, não é que você tem que seguir sempre esses 3 itens que eu coloquei aqui, você que vai colocar os seus itens, tá? Então imagina que você, por exemplo, eu tenho que estudar a redação. Bom, o que eu preciso de eliminar de obstáculos para eu fazer minha redação? De repente eu preciso ter um lugar confortável na minha casa para eu começar a estudar. Então você vai colocar isso aí. Eu preciso definir o tema da minha redação. Então você vai definir o tema da sua redação. Eu vou definir os problemas, o problema apresentado, vou definir a solução que eu vou colocar. Quando você for definindo isso, na hora que você for começar a redação, você já vai ter tudo mastigado, vai ser muito mais fácil. Tá? E você vai fazer de forma mais rápida até. Vai ser uma coisa mais planejada, vai ser mais rápida e vai ser melhor. Ou seja, você vai colocando aqui da forma que você achar melhor. Agora, o terceiro passo é a ação. Pronto, vai começar a agir. Nesse caso aqui, vou fazer uma leitura daquele texto, que eu já separei qual é a fonte que vai ser, onde que eu vou pesquisar. Depois eu vou resumir. Tem gente que gosta de resumir em mapa mental, outros resumem em texto mesmo, ou em desenho. E depois eu vou explicar. Depois que eu fizer tudo isso, vem o passo melhorar. Lembra da técnica do Feynman? Então, ele fala que você tem que simplificar, que é a mesma coisa. Você começa a responder perguntas, verifica se tem alguma pergunta que você não está conseguindo responder e volta para o texto para responder de novo, para saber o que você vai responder, explicar melhor. Simplifica. A gente já pegou exemplos, então você vai simplificar ao máximo, deixar algo muito fácil de entender. E assim você vai ter aprendido. Tá? Se chegar aqui no quarto passo, viu que não conseguiu, volta para o terceiro e você vai repetindo isso. Faz de novo, de novo, de novo, até que você perceba que está algo muito simples. Então agora eu vou te mostrar na prática. Olha só, como se eu estivesse começando a aprender agora, vou te mostrar como eu estudaria. Não se preocupa com o conteúdo, tá? A não ser que você queira aprender torque. Mas eu quero que você se preocupe com o método, como eu estou estudando, para que você aprenda a estudar. Vamos lá? Então, primeiro eu defini aqui a minha fonte de pesquisa. Agora, eu vou separar em tópicos. Quais tópicos eu vou colocar aqui? Definição. Boa. Então, aqui nesse texto ele já coloca como definição. Eu vou fazer dessa forma também. Definição. Eu vou falar também, vamos ver, sobre deformação. Ok, vou falar sobre deformação. Lembrando que você não precisa se preocupar em ser perfeito da primeira vez. Por quê? Porque depois a gente vai fazer uma melhoria. Tá? Vou falar então depois sobre as equações. Se de repente ficar confuso, você vai mudar depois. Então você vai pegando tópicos simplesmente para facilitar o seu trabalho. Vou falar sobre dimensões do eixo. Dimensões do eixo. E eu vou aplicar em um exercício. Ok. Definição, deformação, equações, dimensões do eixo e exercício. Agora também eu vou pegar aqui um exemplo. Qual seria um exemplo de torque? Bom, o exemplo que eu vou usar vai ser o exemplo de uma maçaneta. Exemplo que eu vou usar, maçaneta.
Se você não souber um exemplo da matéria que você está estudando, você procura no Google. Sempre coloca lá, exemplo de aplicação da matéria tal. Você vai achar. Tá? Então, aqui eu já tenho tudo definido. Para eu começar aqui a minha apresentação ou a aula que eu vou ensinar, agora eu já tenho os tópicos, vai ficar mais fácil. Então, primeiro eu vou começar com a definição de torque. Para isso, eu vou lendo todo o texto e eu vou explicando aqui. Então ele fala que a definição do torque é: torque é o momento que tende a torcer a peça em torno do seu eixo longitudinal. Seu efeito é de interesse principal no projeto de eixos ou eixos de acionamento usados em veículos e maquinaria. Lembra que seu objetivo é simplificar. Então, eu vou tentar simplificar essa frase aqui. Torque é o momento que tende a torcer a peça em torno de seu eixo longitudinal. Eu até posso pegar a mesma frase, porém eu tenho que explicar os conceitos que estão sendo utilizados. Então, torque, vou até usar, torque é o momento que tende a torcer uma peça. Mas o que é momento? Momento é força vezes distância. Mas espera aí, para eu entender, eu tenho que usar exemplos, lembra? Bom, para eu explicar um momento, eu vou usar um outro exemplo. Vou usar o exemplo de um balanço. Então, por exemplo, em um balanço, dois fatores podem desequilibrar. Um deles é o peso, ou melhor, a massa de um corpo. O outro fator, distância. Que distância? A distância do corpo em relação a um eixo de rotação. Por isso, o momento é proporcional à distância também. Então, olha o que eu fiz aqui. Para eu explicar torque, que é o nosso principal, eu tive que falar do momento, certo? E aí eu expliquei o que é momento. Momento é força vezes distância. Então, eu tive que explicar agora mais outros dois casos aqui, força e distância. E por quê? E por que eu tive que dar esse exemplo aqui do balanço? Porque o balanço, ele explica muito bem o momento, contendo força e distância. Olha só, no balanço, a gente tem dois fatores que desequilibram. O peso é uma força, tá? O peso é uma força, e o outro é a distância. Então, você pode até fazer um desenho onde você tem um balanço. Imagina um balanço assim. Se você colocar mais peso aqui e um menor aqui, para onde ele vai? Ele vai para o lado esquerdo. Tá? Então aqui é o peso agindo. Um outro desenho que você pode fazer é a mesma força, só que em distâncias diferentes. Mesma força com distâncias diferentes. O que pode acontecer? Por exemplo, imagina um outro balanço, onde você está ao meio aqui, você coloca uma força aqui assim. E no outro você coloca uma força bem distante. Ele vai ceder por aquela que está mais distante. Bom, aqui é só um exemplo de desenho, tá? Então, aqui eu mostro que a distância também é proporcional ao momento que está causando. Lembrando, então, que para desequilibrar, o balanço vai vencer quem tem o maior momento. Momento que é força vezes distância. Ou a força sendo maior, com a mesma distância, ou a distância sendo maior para a mesma força. Tá? Isso na hora de você explicar, você pode demonstrar isso.
Pronto, fiz uma definição aqui que explica o que é torque através de conceitos mais simples que o torque. Por exemplo, quem não sabe o que é torque nem o que é momento, pode entender o que é força e o que é distância. E aí você consegue explicar o que é torque. Pode ser que na vez que você for simplificar esse processo, o que você vai fazer? Em vez de começar pelo torque, falando que ele é momento, e o momento falando que é força e distância, você começa explicando a distância. Começa pelo simples, pela distância, o peso, que o peso é uma força, e assim por diante. Essa força vezes a distância gera um momento, e o momento que torce uma peça é o torque. Viu? Você vai simplificando. Então, a primeira vez ficaria assim, e depois você vai simplificando. E você vai indo. Você falaria da deformação, das equações, das dimensões do eixo. Pega um exercício para resolver e por aí vai. Tá? Então, você faz a primeira vez, explica, como eu expliquei aqui nesse vídeo, e você vai indo passo a passo, passo a passo. E qual que seria o próximo passo? Responder as perguntas. Então, imagina que alguém faz alguma pergunta assim: ah, professor, eu não entendi por que a distância tem a ver com o torque. O que a distância tem a ver com o torque? Ah, imagina uma maçaneta. Existem dois tipos de maçaneta. Lembra que eu tinha guardado um exemplo, né, para explicar. Tem dois tipos de maçaneta. Tem aquela maçaneta que ela é assim de lado, e você chega assim, ó, e gira dessa forma, certo? Você gira dessa forma aqui. Agora, imagina que você precisa de um torque, você precisa torcer a maçaneta para que aquela lingueta saia, certo? Se você colocar a mão muito próximo da maçaneta para tentar girar, você vai precisar fazer mais força do que se você for na ponta. Se você for na ponta da maçaneta, você vai precisar de menos força. Por quê? O que você precisa é de torque, que é um momento, que é força vezes distância. Então, quanto maior for a distância, menor a força que você precisa aplicar para compensar a distância, certo? Agora tem aquela outra maçaneta, que é a maçaneta redondinha, que você vai direto nela. Ali, você tem que girar com os seus dedos, e ali a distância você não tem como controlar, porque a distância vai ser a distância da própria maçaneta até o eixo. Tá? Então, respondendo sua pergunta, a pergunta hipotética, a distância tem a ver exatamente pelo esforço que você precisa fazer quando você está muito próximo do eixo que você quer girar. Tá? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo seria, por exemplo, a chave inglesa. A chave inglesa, ela nada mais é do que uma chave que pega um parafuso, alguma coisa sextavada e gira. Né? Só que eu conseguiria fazer isso com a minha mão. Qual que é a diferença? É que se eu for com a minha mão, eu vou direto no parafuso. Se eu for com a chave, eu ganho uma distância. Com a mesma força que eu tenho, aumentando a distância que eu acabei de ganhar por causa da chave, eu faço um maior torque. E com o maior torque eu consigo desparafusar ou tirar uma determinada peça. Tá? Então esse aqui é um exemplo de uma explicação. É muito importante você simular as perguntas. Viu que não sabe responder? Aí você estuda. Ah, então peraí. Eu fiz essa pergunta aqui, não consigo responder. Você estuda, volta e aí explica. E vai simplificando. Percebeu que tem alguma coisa que dá para explicar melhor? Ah, o desenho que eu fiz, nossa, o desenho que eu fiz foi ridículo. Fazer um desenho melhor. Desenho melhor, colocar aqui um pezinho, uma massa, tal, fazer um desenho, colocar de várias cores. De repente, quando você fizer com várias cores, vai ficar mais fácil para você olhar para aquilo e entender. De repente, quando você for revisar, vai ser muito mais fácil de revisar aquela matéria. Então, simplifica. E aí, quando você vê que tem alguém que está conseguindo entender com muita facilidade, aí está pronto o seu trabalho. Você consegue ajudar tanto a si mesmo quanto até outras pessoas a estudarem. Então esse vídeo foi bem prático, de um método de estudo para você aprender qualquer coisa em 4 passos. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Um abraço, bons estudos a todos. Tchau!